Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Perin Júnior, eu sou torneiro, né? E quem está chegando aqui no canal agora, né? Então, eu vou fazer uma série de vídeos. Então, esses vídeos vão ser sobre operações básicas no torno, para iniciante, né? Então, eu vou estar intercalando esses vídeos com os outros vídeos que a gente vai fazendo aí normal, né? Que são mais longos. Então, esse vídeo nós vamos começar com a afiação da ferramenta. O pessoal tem me pedido aí para mostrar como é que eu afio a ferramenta soldada, né? Então a gente vai começar com essa daqui, ó, que é a mais comum, né? Que é a de torneamento externo direito, né? Que é chamada de ISO 6, né? Quando vai comprar, aí vem escrito assim, ó, ISO 6. Essa aqui, ó, é 12 por 12, ó, 12. É a Você vai usar no torno no BV20 esse tamanho aqui com calço. Se você comprar 16 por 16, ela é mais robusta, a pastilha aqui ela é maior, né? Vai durar bem mais. Só que você tem que rebaixar aqui a parte de trás, de baixo aqui, para dar uma altura aqui de 14 milímetros, que é a altura do nosso, para ficar na altura lá o centro da ferramenta, né? No centro da peça. Então, mas esse daqui é o mais comum. Então é o ISO 6, 12 por 12. Essa pastilha é P30. P30 é essa dureza, a classificação da dureza dessa pastilha aqui, que é normal. Essa daqui é indicada para aços, os aços que a gente vai estar usando aí normalmente, 1020, 1045, né? Até inox você consegue usinar com essa pastilha aqui, tá? Então, essa daqui tá novinha, né? Então, esse vídeo nós vamos começar falando de afiação da ferramenta. Então, vamos falar disso aí. Vamos lá. Quando a gente está lá no Senai, o que a gente aprende lá? A gente aprende isso aqui, né? Que é a ferramenta de desbastar, que ela tem esse formato. A de facear, que é parecido, só que ela é um pouco mais compridinha. E a de alisar, de alisamento, que é essa daqui. Ela parece uma ferramenta de rosca, né? Só que ela tem a ponta mais arredondada, né? Todas elas têm a caída assim, né? Na afiação dela. O ângulo, o cume do corte está aqui, né? E no caso esse aqui tá na ponta aqui. Ela vem tirando só um pouquinho. Isso aqui é para dar acabamento. Então a gente aprende esse conceito lá. Quando a gente chega na empresa, fala, não, esquece isso aí que você aprendeu, que aqui é diferente. Então o pessoal costuma fazer o quê? Fazer aquela ferramenta com a afiação que o pessoal fala faca, né? Que é aqui com quebra-cavaco aqui, né? Que vai enrolar aqui. Ela vai ficar assim, né? Eu estou exagerando aqui, né? Mais ou menos o perfil da pastilha, né? Então a gente começa a afiar assim. Eu afiei assim bastante tempo, né? Só que aí você vem afiando, vai gastando a pontinha, você vem afiando, esse quebra-cavaco ele vai descendo, depois você tem que dar um jeito aqui ou abaixar aqui, você perde um pouco da pastilha, né? Conforme você vai usando. Então, o que eu estou fazendo? Tem um amigo aí que segue a gente no canal, o Francisco, ele vai lembrar disso. Ele falou assim, ó, como é que tá ficando bonito aqui. Eu falei, Francisco, realmente faz sentido, porque lá no Senai a gente aprende assim, né? E por economia você acaba
afiação desse tipo, você acaba gastando menos a ferramenta, porque você só acerta a angulação e vai continuando, né? Então eu estou fazendo isso com essa ferramenta. O que eu estou fazendo? Ela já vem... Deixa eu pegar aqui o goniômetro. Ó. Ela já vem aqui, ó, com uma certa inclinação. Não sei se dá pra ver aí, ó. Ela tem uma saída aqui, né? Uma angulação aqui, mas não... Desse lado ainda tá mais ou menos. Aqui em cima não, tá reto. Se a gente for cortar do jeito que ela vem, ela não vai cortar, né? Ela vai arrancar material lá. Então, como que eu tô fazendo e como é que eu vou mostrar para vocês fazerem de uma forma fácil de afiar? Aqui, ó, nós vamos acentuar esse ângulo aqui, ó, na mesma angulação que tá o suporte aqui. Para ele ficar assim, ó. Ter esse alívio aqui, essa folga aqui embaixo, para não ficar esfregando na peça, né? Então nós vamos só acertar aqui esse ângulo, ó, tirar essa pontinha aqui da ferramenta, né? E aqui em cima também. Aqui em cima, na parte de cima, nós vamos só dar uma acentuadinha aqui, ó, nesse ângulo aqui, ó. Dá mais uma inclinadinha aqui, né? Se você quiser fazer a saída de corte, pode fazer. Você vai colocar na quininha lá e vai fazer aqui o quebra-cavaco aqui em cima. Deixa eu mostrar. Aqui em cima da ferramenta, né? Só que eu tô fazendo assim e tá ficando bom, né? Tem ficado bom, acho que vocês têm visto aí as peças que eu tenho feito, né? O acabamento tem ficado bem bacana, né? Então acertar esse ângulo, porque do jeito que vem não dá. Aqui até daria para você usar com ferro fundido, mas essa parte da frente não. Porque aqui tá muito reto, tá 90 graus aqui, ia ficar esfregando a peça. De qualquer forma, você tinha que aumentar esse ângulo aqui. Mas esse daqui, né, e o de cima, que é mais reto, mais para 90 graus aqui, ó, para ferro fundido, dá para você usar numa boa. Aliás, o recomendado é assim, sem a saída de quebra-cavaco, né, para ferro fundido, né? Porque ele sai aquele pó, né, da peça, ele vai dar um acabamento melhor. Agora aqui, então nós vamos fazer isso daqui. Essa é a indicação boa, ó. Você aumentar esse ângulo, acentuar o ângulo aqui para fazer uma cunha. Ele tem que fazer uma cunha para entrar na peça aqui sem esfregar. Sem esfregar na peça. Então, eu vou colocar ali no esmeril, pra gente ver como que a gente vai fazer isso lá de uma forma que fique legal aqui. Espera aí que eu vou montar ali. Então, pessoal, lembrando que sempre o uso do óculos, hein? Qualquer coisinha que você for fazer no esmeril, põe o óculos, porque a fagulha ali, a limalha, ela vai pular no olho que tá sem o óculos. Então vamos lá, ó. Então, ó, dá pra ver que aqui tá reto, né? Eu vou ligar agora, vai fazer um barulhão. Ó. Ah, deixa eu só falar uma coisa. O rebolo é esse verde aqui, né? Esverdeado, né? Aquele outro, igual esse aqui, ó. Esse aqui é para ferro comum. Aquele lá, isso aqui sai um pó danado. Você consegue afiar, mas não fica legal não, né? Você até consegue afiar depois de sair bastante poeira, e ele não dá um acabamento legal na pastilha, né? Tem que ser esse verde aqui para vidia. Então vamos lá. Ó. O importante é você estar confortável, né?
tiver um apoio assim, bem melhor. O que você vai fazer, ó? Mais ou menos a angulação aqui, ó. Você vai colocar, ó, você já vai posicionar. Você já vê que é um pouquinho pra cá e um pouquinho assim, né? Então, ó, é firmeza. Firmeza. Vai lá e olha, tá saindo. Ó. Tá vendo? Ó? Aguinha para refrigerar, não deixa queimar, né? Ruim essa a visão aqui do foco, né? Ó. Então aqui você vai pegando o ângulo. Deixa eu ver se consigo mostrar, ó. Ele tá começando a comer embaixo, então ó, ele vai começar a acertar aqui para pegar essa mesma angulação aqui. Então a gente vai fazer isso até ele acertar essa parede aqui da frente. Ele tá gastando já aqui. Então a gente vai fazer isso nessa parte. Aqui na frente é um pouco, é melhor deixar pro final. Ó, aqui também a gente dá uma deitadinha. Você encosta lá, ó, o dedo. É o jeito que eu faço, né? Ó, você encosta lá e inclina para você sentir a angulação. Tá vendo? Ó, pegando só na parte de trás ali. Ele vai inclinar aqui a parte de cima da ferramenta. Ó. Refrigerar. Eu estou mostrando aqui uma forma prática, a gente não está se apegando a ângulo, né? Eu não estou me apegando a isso daí, eu estou tentando mostrar de uma forma prática, né? A forma com que eu faço aqui. Ó, pode ver que aonde passa esse tipo de rebolo, ele fica uma lapidação brilhante, tá vendo? Na vidia. Naquela outra pedra ali não fica assim não, ele fica cinzentão assim. Eu vou chegar mais próximo aqui, daqui a pouco a gente volta.
Aí, ó. Tem uma forma aqui de dar um foco, né? Vamos ver. Então, ó. Olha como é que ficou. Aqui eu dei uma acentuada, ó, nesse ângulo. Deu até bastante. Aqui também, ó. Pra ele ficar uma cunha aqui. E aqui em cima. Vocês podem ver aqui, que aqui tá mais caído, ó. Esse ângulo. No começo vai ser um pouco complicado vocês, por causa da firmeza da mão, né? Porque a tendência, o que que é? A tendência é a pessoa fazer um diamante aqui, com várias faces, né? Conforme você vai pegando prática, ele vai ficando com uma face só. Na ferramenta, né? Vocês viram que aqui tá bem agudinho, né? Essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha, ela não pode ficar assim. Eu queria que ficasse um foco mais nítido, sabe? Ó, ele tá bem agudinho, eu não arredondei ainda. Aqui, se você for usar a ferramenta assim, ela vai queimar o biquinho na hora, no primeiro passo já vai queimar. Então aqui é bom você dar uma arredondadinha aqui nesse bico. Como que eu faço isso, ó? Opa. Você pega aqui, ó, esse mesmo ângulo aqui, você encaixa ele aqui, ó, na face aqui do esmeril e gira a mão. Isso aí é prática, né? Ó. E aqui no caso, eu tô gostando de ter afiado assim. E assim o que que acontece? Você vai, quando o forme vai queimando aqui o biquinho, vai ficando cega, você vai acertando em cima, no mesmo ângulo, do lado e dos lados aqui. Você só vai acertando, né? E ela dura bem mais. E sem contar que o acabamento tá ficando bom. Eu tenho gostado do tipo do acabamento que tá dando a peça, né? E lembrando que lá no torno você tem que deixar ela bem no centro. Depois eu vou fazer um vídeo lá, centrando a ferramenta lá e a gente falando sobre faceamento e torneamento interno. Sobre faceamento e torneamento externo. Beleza? Então é isso, pessoal. Então hoje a gente falou sobre a afiação, como que eu estou fazendo para afiar. Cada um, tem gente que afia de formas diferentes, tudo. Eu estou fazendo assim e tá dando certo para esse torno, do tamanho que é, a forma com que ele é, né? Tá dando muito certo dessa forma aqui. Não tô tendo a necessidade de fazer aqui. Na verdade eu nem tô usando aquelas ferramentas a mais. Tô usando só assim. Beleza? Então é isso aí. Qualquer dúvida vocês colocam aí nos comentários aí, né? E eu vou estar fazendo esses vídeos aqui com essas
com essas dicas aí pro pessoal que está começando, porque às vezes o pessoal compra uma ferramenta dessa aqui, por exemplo, e não sabe como é que faz, e não tem culpa, né? Então tem que mostrar, que aí a pessoa faz a usinagem correta lá, corta legal e tal, porque se você colocar do jeito que vem, ela não corta, ela arranca o material, né? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço aí, até o próximo vídeo. Beleza? Falou!